No século XIX, a Inglaterra passou a integrar ativamente o comércio internacional. De suas colônias, passaram a importar tecidos finos e temperos exóticos. No entanto, junto com esses produtos, acabou chegando um vírus zumbi, que rapidamente se espalhou por toda a nação. Milhões de pessoas morreram e retornaram à vida como mortos-vivos famintos por cérebros humanos, forçando os sobreviventes a aprender técnicas de combate vindas da China e do Japão. Com o tempo, o governo decidiu erguer a Grande Barreira, uma muralha de 30 metros de altura que cercava toda a cidade de Londres. Depois disso, construíram também o Canal Real, um fosso profundo ao redor das muralhas. A área entre a muralha e o fosso ficou conhecida como o Meio. Durante a Segunda Batalha de Kent, uma das pontes que cruzavam o canal foi rompida, permitindo a entrada dos zumbis, que massacraram todos os habitantes daquela região. Esse evento mergulhou o rei na loucura. Após o confronto, ele ordenou que todas as pontes fossem destruídas, exceto uma. Com o caos se espalhando, nobres começaram a abandonar Londres para viver em propriedades fortificadas no campo. Certo dia, o coronel Darcy chega a uma dessas propriedades no condado de Hertfordshire, após ouvir rumores sobre uma pessoa infectada. Na entrada, um guarda confirma sua identidade e o conduz por um túnel onde um padre inspeciona seu corpo nu, procurando por sinais de mordida. Apenas depois disso ele tem permissão para entrar na residência. Ela garante que ninguém foi mordido ali e afirma que não há zumbis naquela propriedade há anos. Fingindo interesse no jogo, Darcy senta-se à mesa e abre um pequeno frasco contendo moscas carniceiras. Explica que esses insetos são capazes de identificar carne em decomposição. Em poucos segundos, as moscas pousam sobre um dos homens presentes, revelando que ele estava em processo de transformação. Sem hesitar, Darcy quebra o copo e crava o estilhaço no rosto do homem, antes de cortar sua cabeça com uma lâmina. Em seguida, Darcy pergunta se o homem teria tido contato com outros moradores. Featherstone nega, mas ele chuta a cabeça do zumbi no chão para chocar os presentes e se retira. No entanto, a filha de Featherstone não suporta mais mentir. Ela sobe correndo para checar a sobrinha do homem infectado. Infelizmente, chega tarde demais. A menina já havia se transformado e atacado os empregados, e agora parte para cima da filha de Featherstone também. Bennet vinha preparando suas 5 filhas nas mais variadas técnicas de combate e artes marciais conhecidas, para que pudessem se proteger contra os mortos-vivos. Ao saber de um baile que aconteceria em breve, todas ficam entusiasmadas com a ideia, exceto Elizabeth, que não gosta muito de eventos sociais. As irmãs se arrumam com seus vestidos mais elegantes, mas não deixam de esconder armas entre as roupas, caso precisem se defender. Na festa, Bingley conversa com Darcy, mas para de falar ao ver Jane e se encanta por ela imediatamente. Ele a convida para dançar, e os dois se divertem bastante. Depois, Bingley tenta convencer Darcy a dançar também, mas Darcy comenta que ela é aceitável, mas não bonita o bastante para interessá-lo. Elizabeth ouve isso, se ofende e sai da sala. No caminho, acaba derrubando uma garrafa sem querer e se sente humilhada diante de todos. Do lado de fora, Elizabeth começa a chorar, mas é interrompida por Featherstone, agora transformada em zumbi. Ainda capaz de falar, ela tenta avisar algo a Elizabeth, mas Darcy aparece e atira na cabeça dela antes que possa terminar. O disparo atrai a atenção dos outros convidados, que saem para ver o que aconteceu. Nesse momento, outro zumbi surge, e os guardas soam um sino para alertar sobre o ataque. Enquanto muitos dos presentes fogem para se proteger, as irmãs Bennet sacam suas armas e enfrentam os zumbis sem hesitação. Elas combatem com precisão, derrubando os inimigos com golpes certeiros. Ao observar Elizabeth em ação, Darcy começa a desenvolver sentimentos por ela. Após o confronto, os corpos dos zumbis são incinerados. Na volta para casa, Jane fala animadamente sobre Bingley, enquanto Elizabeth não para de criticar o comportamento orgulhoso de Darcy. Tudo isso enquanto treina, com socos e movimentos cada vez mais agressivos. No dia seguinte, Jane recebe um convite para tomar chá com Bingley. A senhora Bennet insiste que Jane vá a cavalo, em vez de usar a carruagem, na esperança de que, caso chova, ela seja convidada a pernoitar na casa de Bingley. Durante o trajeto, alguns cães passam correndo, assustados, fugindo de um zumbi que os persegue. Jane se prepara para disparar sua arma, mas o cavalo se assusta e a derruba antes de sair em disparada. Quando o zumbi finalmente a alcança, Jane saca sua faca e parte para o combate direto. Ela rapidamente decepa as mãos da criatura e corta suas pernas. Assim que o monstro cai no chão, ela o chuta com força no peito e pisa em sua cabeça até garantir que esteja morto. Logo depois, começa a chover, e Jane avista uma zumbi carregando um bebê contaminado vindo em sua direção. No dia seguinte, Elizabeth chega à residência de Bingley. Lá, fica sabendo que Jane foi encontrada gripada e febril,
e por isso precisou passar a noite ali. Elizabeth foi visitá-la, mas Darcy está desconfiado de que Jane possa estar infectada. Enquanto um médico a examina, Darcy libera moscas carniceiras para detectar sinais de carne podre. Os insetos não reagem à presença de Jane, e Elizabeth os recolhe com facilidade. Com um olhar sarcástico, ela esmaga os insetos com a mão e os devolve a Darcy. Mais tarde, Jane se junta ao grupo de Bingley e seus convidados, mas recusa o convite para jogar cartas, preferindo ficar com um livro. Isso dá início a uma discussão sobre o que define uma mulher ideal, deixando Darcy dividido entre admiração e irritação. Naquela noite, Elizabeth observa secretamente Darcy treinando do lado de fora da casa. No dia seguinte, as outras irmãs Bennet, acompanhadas da Sra. Bennet, chegam para buscar Jane e Elizabeth. Bingley deseja que todos fiquem por mais tempo, mas Darcy o adverte sobre os perigos de uma possível contaminação. Ele tem outro desentendimento com Elizabeth e admite que percebeu que ela o observava na noite anterior. Na tentativa de manter o ambiente leve, a Sra. Bennet convence Bingley a organizar um baile para levantar o espírito da comunidade. Durante o caminho de volta para casa, eles percebem que o orfanato local foi destruído, e agora, órfãos transformados em zumbis vagam pela mata próxima. Pouco tempo depois, o Sr. Bennet apresenta seu primo Collins à família. Como a propriedade não pode ser herdada por mulheres, será ele quem a assumirá quando o patriarca falecer. Durante o almoço, Collins menciona sua protetora, Lady Catherine, uma renomada guerreira que se destacou no combate contra os zumbis. Ele demonstra interesse por Jane, mas a Sra. Bennet rapidamente o desencoraja, afirmando que Jane está envolvida com Bingley e sugere Elizabeth como opção. Mais tarde, Collins e as irmãs partem para visitar uma tia, mas no meio do caminho se deparam com uma carruagem virada e uma mulher pedindo ajuda. As irmãs imediatamente se armam e, ao verem a mulher se aproximar já transformada, abrem fogo. Jane finaliza o ataque, chutando o corpo em costa abaixo. Durante o restante da viagem, Elizabeth se esforça para carregar todo o armamento, mas ao pedir ajuda, Collins apenas devolve o peso para seus braços, demonstrando sua inutilidade. Ao chegarem à cidade, encontram um novo grupo de soldados que foram enviados para defender a região. Elizabeth conhece o tenente Wickham, e eles rapidamente se dão bem. Darcy, que estava montado por perto, observa os dois juntos, e tomado pelos ciúmes, se afasta sem dizer nada. Wickham comenta com Elizabeth que ele e Darcy têm desavenças antigas relacionadas a questões financeiras dentro da família. Naquela noite, todos comparecem ao baile. Jane passa momentos agradáveis com Bingley, enquanto Elizabeth tenta conversar com Wickham, mas Collins a interrompe, arrastando-a para a pista de dança com energia exagerada e fora de hora. Em seguida, Darcy convida Elizabeth para dançar, mas Collins acaba atrapalhando e deixando a situação embaraçosa, forçando os dois a se afastarem. Enquanto isso, Elizabeth esbarra em Bingley, e de repente, os dois ouvem um som estranho. Ao se virarem, veem um criado sendo atacado por um zumbi. Eles pegam alguns machados por perto e correm pelas escadas para ajudar, mas o monstro agarra Bingley, fazendo-o cair. Elizabeth escorrega até ele e elimina a criatura com um golpe certeiro antes de verificar se Bingley está bem. No dia seguinte, Jane recebe uma carta de Bingley, dizendo que sua família está voltando para Londres e que ele pretende começar a cortejar a irmã de Darcy. Durante o almoço, Collins propõe casamento a Elizabeth, mas com a condição de que ela abandone as armas e deixe de lutar contra os zumbis. Ela recusa imediatamente e sai correndo para liberar a frustração treinando. Sua mãe a repreende por rejeitar uma proposta tão vantajosa, mas seu pai apoia sua escolha. Elizabeth o abraça em agradecimento, enquanto sua mãe continua reclamando, e então ela foge para a floresta em busca de tranquilidade. No meio da mata, Elizabeth observa um grupo de pássaros voando sobre 4 homens de cartola. De repente, Wickham aparece, e ao se virar, os homens já desapareceram. Wickham diz que não viu nada estranho, e a convida para levá-la a um local especial. Pouco depois, chegam a uma igreja onde um padre recita um sermão. Quando os fiéis se viram, Elizabeth se espanta ao perceber que todos são zumbis. Wickham impede que ela saque suas armas, e os dois observam o padre alimentar os mortos-vivos com cérebros de porco. Ele explica que os infectados não se transformam completamente em zumbis se não consumirem cérebros humanos, e acredita que essa descoberta pode abrir caminho para uma convivência entre humanos e zumbis. Elizabeth concorda com a proposta e sugere que levem a ideia até a realeza. No entanto, Wickham revela que a guerra deixou o país à beira da ruína financeira e que não há autoridades dispostas a ajudá-lo. Algum tempo depois, uma amiga de Elizabeth anuncia seu noivado com Collins e a convida para acompanhá-la até
até a casa da família dele para conhecer seus futuros sogros. Na propriedade de Collins, Elizabeth se diverte ao ver uma ilustração onde Lady Catherine derrota uma figura demoníaca representando Lúcifer. Há também uma pintura que retrata os 4 cavaleiros do apocalipse zumbi, figuras lendárias que, segundo boatos, surgirão quando o fim do mundo estiver próximo. Elizabeth reconhece que são os mesmos homens que ela avistou na floresta. Logo, ela conhece Lady Catherine e sua filha, e fica surpresa ao descobrir que Darcy também está presente. Ele é sobrinho de Catherine. Pouco tempo depois, Wickham chega, pois Elizabeth o havia convidado para apresentar sua ideia e pedir apoio financeiro. Lady Catherine, no entanto, zomba da proposta de conviver pacificamente com zumbis, dizendo que isso nunca funcionaria, pois os mortos não obedecem ordens. Collins interfere mencionando que a Bíblia prevê que o anticristo guiará os mortos-vivos. Darcy toma ao lado da tia e se enfurece quando Wickham fala sobre seu pai. Irritado, ele ordena que os guardas escoltem Wickham para fora. Elizabeth então critica Darcy, dizendo que ele tem tanta empatia quanto um cadáver ambulante. Ela ainda afirma que ele só passa tanto tempo treinando para não lidar com seus sentimentos. Mais tarde, sem conseguir dormir por causa dos roncos da amiga, Elizabeth sai para caminhar pelos jardins e encontra Wickham. Ele revela que Darcy foi o responsável por afastar os Bingley, dizendo que Jane estava apenas interessada na fortuna deles. Wickham aproveita para propor que ele e Elizabeth fujam juntos, mas ela recusa. Antes de ir embora, ele a alerta de que o dia do julgamento final se aproxima. Na manhã seguinte, Darcy surpreende Elizabeth ao confessar que, apesar de considerá-la socialmente inferior, sente uma forte atração por ela, e por isso, a pede em casamento. Elizabeth recusa o pedido de Darcy, acusando-o de ter prejudicado Jane e Bingley. Ele tenta justificar sua interferência, mas ela, tomada pela raiva, parte para cima dele. Primeiro com palavras, depois com ações. Atira vários objetos em sua direção e pega um atiçador para atacá-lo. Darcy reage com rapidez, e os dois acabam se engalfinhando até caírem por acidente em cima da mesa em uma situação constrangedora. A discussão se transforma em uma luta intensa, cheia de golpes trocados e quedas embaraçosas. Por fim, Elizabeth, exausta e irritada, grita que jamais se casaria com ele. Darcy então se retira, deixando-a abalada. Mais tarde, Elizabeth recebe uma carta dele. No texto, Darcy explica que nunca teve a intenção de ferir Jane. Sua decisão de afastar Bingley foi apenas para protegê-lo da influência da senhora. Ele revela também que precisou matar o próprio pai quando este virou zumbi, e que mesmo assim, honrou a promessa de dar a Wickham a parte da herança que lhe cabia. No entanto, Wickham continuou voltando atrás de mais dinheiro, e quando foi recusado, tentou seduzir e se casar com a irmã mais nova de Darcy para se aproveitar dela. Darcy conseguiu impedir isso a tempo. No fim da carta, ele admite que respeita os sentimentos de Elizabeth e, para tentar esquecer tudo, decidiu partir para Londres, onde se uniu aos combates contra uma nova onda de ataques zumbis. Ataques que, segundo ele, parecem organizados demais para serem aleatórios. Há a suspeita de que alguém está por trás disso, comandando os mortos. Ao retornar para casa, Elizabeth recebe a notícia alarmante de que sua irmã mais nova, Lydia, fugiu com Wickham. Ela teme que ele a tenha levado até a igreja dos zumbis. Naquela noite, Lady Catherine aparece inesperadamente, dizendo que Darcy irá se casar com sua filha, a não ser que Elizabeth decida aceitá-lo primeiro. Elizabeth está começando a enxergar Darcy com outros olhos, mas ainda está indecisa sobre seus sentimentos. Como forma de teste, Catherine a desafia para um duelo contra seu guarda-costas. O homem é um brutamontes, forte, ágil e brutal. Ele desvia com facilidade dos ataques de Elizabeth e a acerta com socos poderosos, chegando a estrangulá-la e abrir um corte em seu rosto. Mesmo depois de ter o braço quebrado, ela se recusa a desistir. Com um golpe certeiro, ela o chuta com tanta força que o lança contra uma viga. A estrutura se rompe e parte do teto desaba em cima dele. É então que o Sr. Bennet invade o aposento, exigindo que Elizabeth abandone qualquer plano de resgatar Lydia, temendo que a missão seja suicida. Assim, Jane e Elizabeth partem juntas. Quando alcançam a ponte que leva a Londres, são barradas por soldados. Os homens explicam que a estrutura será destruída ao amanhecer com cargas explosivas já posicionadas. É a última tentativa de impedir que a infestação zumbi de Londres avance para o interior. As irmãs, no entanto, ignoram os avisos e seguem em frente. Do outro lado, Bingley luta no campo de batalha. Ele lança uma granada em uma trincheira infestada de mortos-vivos, mas, ao tentar sair, é surpreendido por uma criatura que o agarra pelo cachecol. Antes que seja tarde demais, Jane surge e corta o pano, puxando-o para longe da explosão iminente. Em outra parte do campo, Darcy abate mais um zumbi com sua espada. Mal tem tempo de respirar quando vê mãos brotando do solo. Está num antigo cemitério
cemitério infestado. Um monstro descomunal se aproxima sorrateiramente por trás, mas é abatido no último segundo por Elizabeth, que o atinge com um machado certeiro. Ela avisa que o solo está cheio de mortos-vivos emergindo, e os dois começam a perfurar a terra, tentando exterminar os que ainda dormem. Após o confronto, Elizabeth revela que Lydia foi levada para a igreja onde Wickham estava se abrigando. Darcy, com expressão sombria, informa que o lugar foi queimado 5 dias antes, e que é pouco provável que alguém tenha sobrevivido. Com o coração partido, Elizabeth observa enquanto Darcy se afasta. Contudo, a cena corta para Darcy em segredo. Ele mentiu. A igreja não foi destruída. Ele apenas quis impedir Elizabeth de se jogar em uma armadilha. Escondido, ele se infiltra pela entrada dos fundos do templo e, com cautela, presencia os 4 cavaleiros do Apocalipse liderando uma legião de zumbis. De volta ao acampamento, Elizabeth percebe algo estranho. Bingley, que deveria estar vigiando a ponte, continua olhando para a estrada que leva à igreja. A desconfiança a atinge como um raio. Darcy mentiu para ela. Sem hesitar, Darcy avança pelos corredores escuros da igreja e encontra Lydia, viva, porém acorrentada. Em uma parede escura da igreja, Darcy encontra os esquemas de Wickham. Mapas detalhados e anotações revelam que ele planeja liberar uma horda zumbi sobre Londres. Antes que consiga reagir, Wickham surge das sombras. Darcy tenta negociar, oferecendo dinheiro em troca de Lydia, mas Wickham recusa friamente e dispara contra ele. A bala ricocheteia contra um portão metálico, fazendo um estrondo que ecoa por toda a igreja, e alerta os mortos-vivos. A movimentação atrai a horda faminta, pois Darcy havia os alimentado com cérebros humanos retirados dos soldados mortos, provocando neles um frenesi violento. Com os grunhidos dos zumbis se aproximando, Darcy age rápido. Arrebenta as correntes que prendem Lydia. Ele coloca Lydia na cela e a envia em disparada rumo à ponte. Com a irmã salva, Darcy retorna à luta, abatendo os zumbis que invadem o recinto. Logo, Wickham se coloca em seu caminho, e os dois se enfrentam em um duelo feroz com espadas, enquanto a igreja começa a se esvaziar com a horda correndo em direção à cidade. Em outra parte, Elizabeth avança a galope, horrorizada ao ver Londres em chamas. De repente, avista Lydia ao longe e grita por ela, mas o som das explosões e dos mortos-vivos ofusca sua voz. A multidão de zumbis se aproxima e Elizabeth saca sua espada para enfrentá-los com bravura. Lydia chega à ponte momentos antes da detonação começar. Os soldados finalizam os preparativos enquanto Elizabeth ainda luta para atravessar o caos. Darcy consegue perfurar seu inimigo com a lâmina, mas, para sua surpresa, Wickham se mantém de pé. Ele revela sua verdadeira natureza. Sempre foi um morto-vivo, mantendo-se consciente apenas pelo puro ódio que sente por Darcy. Wickham também revela ser o anticristo, e que os 4 cavaleiros ressurgiram do inferno sob seu comando. Ele se lança sobre Darcy, o estrangulando e prestes a decapitá-lo, até que Elizabeth aparece montada, cortando o braço de Wickham com um golpe preciso antes de esmagá-lo com as patas de seu cavalo. Com Darcy ferido, os dois fogem cavalgando, perseguidos por uma maré de zumbis. Chegam à ponte no exato momento em que as bombas são acionadas. As irmãs assistem, aterrorizadas à explosão, acreditando que Elizabeth tenha sido consumida pelas chamas. Quando a poeira abaixa, uma figura surge entre os escombros. Elizabeth, rastejando, ferida, mas viva. Ela encontra Darcy inconsciente e, com lágrimas nos olhos, o beija e confessa seu amor. Pouco depois, Bingley propõe casamento a Jane e aceita com alegria. Dias depois, Darcy desperta do coma e conta que ouviu as palavras de Elizabeth na ponte. Ele também a pede em casamento, e ela aceita. Os dois casais celebram um casamento duplo, com Collins conduzindo a cerimônia. Mas a paz não dura muito. Durante os festejos, uma silhueta surge ao longe. Wickham, deformado e mancando, caminha com outra horda atrás de si.